A antiga Supertele brasileira se desfaz das joias da coroa. Os serviços de telefonia móvel da Oi foram vendidos para os seus principais concorrentes. A empresa pode se salvar da falência, mas o consumidor pode sofrer os efeitos negativos de um mercado muito concentrado. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Peregrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, dia em que as ações da operadora Oi fecharam em alta na Bolsa de Valores. Um dia depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a compra do segmento de telefonia e internet móvel da empresa por um consórcio formado pelas suas três maiores rivais, a Vivo, a TIM e a Claro. As três gigantes do setor desembolsaram mais de 16 bilhões de reais no negócio e vão concentrar 98% do mercado de telefonia móvel no Brasil. Por causa disso, a aprovação foi bem apertada. O CAD é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que tem como função assegurar a livre concorrência no mercado, que é um valor garantido pela Constituição Federal. O Conselho atua em duas grandes áreas. De um lado, ele pune condutas anticoncorrenciais, como cartéis, por exemplo, que é quando empresas combinam os preços dos seus produtos. De outro lado, e foi esse o caso na votação de quarta, eles avaliam se a compra de uma empresa pode tornar um mercado muito concentrado, sujeito às regras de poucas companhias. Quando só tem uma empresa atuando no mercado, a gente tem um monopólio. Quando são duas, é um duopólio. Algumas poucas, um grupo pequeno, formam um oligopólio. Mas o conselheiro relator do processo no CAD, Luiz Henrique Braido, usou um termo que não está no dicionário para falar da situação depois da operação. Ele falou que o mercado brasileiro de telefonia móvel é controlado agora por um triopólio formado por Vivo, TIM e Claro. Por causa disso, ele votou para melar o negócio, acompanhando a recomendação do Ministério Público Federal poucos dias antes do julgamento. Mas foi voto vencido. Por 4-3, a operação foi aprovada com restrições. As três gigantes vão dividir entre si as radiofrequências e os clientes da Oi. Elas assinaram um acordo com o CAD se comprometendo a alugar parte do espectro de telefonia móvel da Oi para outras operadoras, vender os serviços de roaming de voz, dados e mensagens para as concorrentes e vender parte da infraestrutura adquirida com o negócio, como antenas e equipamentos. A migração dos clientes da Oi não vai ser imediata e deve acontecer no prazo de 18 meses. A Oi tem 41 milhões de clientes de telefonia e internet móveis, o que soma 16% do mercado. Segundo dados da consultoria Teleco, o negócio faz a parcela da Vivo no segmento subir de 33% para cerca de 38%. A Claro, que é a vice-líder, pula de 28% para algo em torno de 33%. E a TIM vai diminuir a distância para as concorrentes, saltando de 20% para cerca de 27% de participação. Os 2% restantes são divididos entre concorrentes menores, como a Algar Telecom e a Sercontel. Ao concentrar o mercado de telefonia móvel em três empresas, o Brasil segue uma tendência mundial que ocorre nos Estados Unidos, na China, no Japão e na Alemanha. De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo, essa concentração acontece porque no setor de telecomunicações as empresas precisam de escala. Ou seja, elas precisam investir bilhões anualmente para implementar e manter as suas redes e, para isso, precisam ter a maior base possível de usuários para arcar com esses custos. Mas entra também ao lado do consumidor. É possível que a operação traga efeitos negativos, como planos mais caros e serviços piores. Essa é a opinião do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, por exemplo, e dos conselheiros do CAD que votaram para reprovar a operação. A aprovação do CAD não é a única necessária para o negócio avançar. Isso porque o setor de telefonia móvel é um setor essencial e por isso ele é regulado. Isso quer dizer que o Estado regula esses serviços para garantir a competitividade das operadoras e a qualidade dos serviços para os usuários. Essa função no Brasil é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e ela também tem que aprovar a venda da Oi Móvel para o consórcio. Isso aconteceu no fim de janeiro, mas concorrentes entraram com um recurso questionando a decisão, falando em irregularidades processuais. Então pode ser que a Anatel venha rever essa decisão.
Mesmo assim, é difícil que isso aconteça, que o negócio seja desfeito por causa disso. O próprio CAD teve que pesar muitos argumentos para provar uma operação que concentra tanto o mercado. Argumentos que acabaram prevalecendo. Isso porque a Oi não atua só no segmento de telefonia móvel. Ela vendeu essa divisão da empresa, mas vai continuar fornecendo serviços de banda larga, de telefonia fixa e serviços de tecnologia da informação. E segundo o jornal O Globo, executivos da empresa e técnicos da Anatel alertaram os conselheiros do CAD de que se a venda não fosse aprovada, a empresa não teria caixa para operar a partir de abril e iria à falência. Oi é a marca adotada a partir de 2007 pela Telemar, empresa de telecomunicações que atuava nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, com exceção de São Paulo. Em 2008, a Oi se fundiu com a Brasil Telecom e passou a atuar também nas regiões Centro-Oeste e Sul e no estado de São Paulo. Entre o final da década de 2000 e os primeiros anos da década de 2010, a empresa recebeu mais de 7 bilhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também houve aportes do Banco do Brasil e fundos de pensão de estatais. Era a época dos governos dos ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Lula queria criar uma supertele brasileira. Isso quer dizer que a Oi foi uma das principais beneficiárias da política dos chamados campeões nacionais, que durou de 2007 a 2013. As empresas campeãs recebiam atenção especial do BNDES, seja na forma de participação do BNDES Par, braço de investimento em participações de empresas do Banco Público, ou de crédito de longo prazo a taxas subsidiadas. A ideia era incentivar determinadas áreas da economia por meio de empresas grandes, projetando essas companhias no cenário de concorrência internacional. Outras empresas que se beneficiaram dessa política foram a Holding JF, dona da frigorífica JBS, e a Holding EBX, do empresário Eike Batista. A empresa ficou muito grande, foi contraindo dívidas para crescer ainda mais e se manter. Especialistas apontam erros de gestão e estratégia, como salários e dividendos muito altos para executivos e acionistas, além de uma entrada atrasada no mercado de telefonia móvel, quando TIM, Vivo e Claro já estavam estabelecidas. Em 2016, a Oi tinha dívidas de 65 bilhões de reais e pediu recuperação judicial. Isso significa que não havia mais acordo entre a empresa e os seus credores, e que a mediação entre eles tinha que ser feita pela justiça. Depois que o pedido é aceito pela justiça, como foi aceito no caso da Oi, a empresa continua funcionando. Enquanto é elaborado um plano de recuperação, os credores não podem pedir a sua falência. O caso da Oi era o maior pedido de recuperação judicial da história brasileira até então, marca que só foi superada em 2019 pela construtora Odebrecht, uma das principais afetadas pela Operação Lava Jato. Em 2022, a Oi segue em recuperação judicial. O principal plano da empresa para se reerguer é vender seus ativos, se concentrar em nichos específicos e assim evitar a sua falência. Com a venda da operação de telefonia móvel, a antiga Supertele brasileira vende as joias da coroa. A ver se isso será suficiente para salvar a companhia. A ver se os consumidores brasileiros vão sofrer com planos caros e serviços piores, algo que pode acontecer num mercado essencial dominado por apenas 3 empresas. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que flexibiliza a regulação de agrotóxicos no Brasil. Um projeto que está recebendo de críticos o apelido de pacote do veneno. A proposta ainda precisa passar pelo Senado para ir à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem explica essa história para a gente é o redator César Gaglione. César, o que muda se esse projeto for aprovado? Atualmente, o registro de agrotóxicos é feito em 3 etapas, pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que garantem a segurança e eficácia dos pesticidas. Os trâmites podem levar anos para serem concluídos. Eles servem tanto para o uso de novas substâncias, quanto para a aplicação de pesticidas aprovados em culturas diferentes da indicação inicial. Há a possibilidade de permissões provisórias, mas só para fins de pesquisa e experimentação. Com a mudança, a IBAMA e a Anvisa são excluídos do processo. O poder fica concentrado no Ministério da Agricultura. Se um agrotóxico não receber um parecer conclusivo no prazo de 2 anos contados a partir do pedido, o Ministério deve conceder um registro temporário. O mesmo vale para pedidos de uso em culturas diferentes de agrotóxicos já aprovados para outras finalidades, que é o caso do glifosato, substância que controla o crescimento de ervas daninhas,
mas também é capaz de matar alguns tipos de insetos. Para garantir a autorização ou registro temporário, basta que o produto seja usado em pelo menos 3 países membros da OCDE, a Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade que reúne 37 nações do mundo. O que dizem os defensores do projeto? E os críticos? Para os defensores do projeto é necessário não só flexibilizar a regra, mas também tirar de cena a palavra agrotóxico. Eles preferem termos como pesticidas e defensores fitossanitários. Deputados ligados ao agronegócio falam que a flexibilização vai ajudar a modernizar a agricultura do Brasil. Já os críticos enxergam a aprovação do projeto com preocupação em relação à saúde dos consumidores e possíveis impactos ambientais. Eles citam diversos estudos que associam os agrotóxicos ao câncer e a mutações genéticas. Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, disse ao jornal Folha de São Paulo que o projeto é um retrocesso, um cheque em branco, que coloca em risco a saúde dos brasileiros. Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. E hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlot sobre as notícias do mundo. O fim de semana está no horizonte, então hoje é dia de estreia aqui no Durma. É uma sessão com dicas culturais que vem da ótima newsletter intitulada Achamos que Vale, da Gama Revista do Grupo Nexo. Não assina? Eu acho que vale. Alô, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, para ler, a gente indica um perfil do Caetano Veloso na revista New Yorker. É um texto longo e rico em detalhes que fala sobre como o músico revolucionou o espírito e o som do Brasil. Tem ainda um outro texto que vale a pena ler. Esse está na Piauí e conta a estratégia da multiartista Linda Quebrada para mandar bem no Big Brother. A preparação dela incluiu até uma consultoria identitária. Para assistir, a gente indica a nova série da Shonda Rhimes, Inventando Anna. É um drama que conta a história de uma jovem alemã que se passou por herdeira e enganou direitinho o jet set de Nova York. É da Netflix. Tem também um episódio especial do Larica Total, que volta depois de 10 anos e ensina a fazer um cozido daquele jeito loucão do programa, que foi tão importante para a cozinha do solteiro. Para terminar, para ouvir, tem a nova música da Beyoncé, Be Alive. Foi indicada ao Oscar e é parte da trilha do filme que conta a história do pai das tenistas Venus e Serena Williams. Tem um ritmo bem marcado e lindos coros em harmonia. É de arrepiar. É isso aí, na quinta que vem a Gama traz novas dicas. Até lá! Do mercado de telefonia móvel cada vez mais concentrado no Brasil, ao avanço da flexibilização de agrotóxicos no Congresso e fechando com as dicas semanais de cultura da revista Gama, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a Letícia Arcoverde está de volta com os extratos da semana.